Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos, a vocês que nos acompanham nessa nossa transmissão de mais um dia desse nosso curso bíblico. Nós estamos, desde a semana passada, começando a analisar algumas linhas mestras dos evangelhos. Como eu já tive a oportunidade de dizer, nós não temos aqui a pretensão de ler e comentar todas as passagens dos evangelhos, porque isso exigiria de nós um tempo e um esforço que, sinceramente, nós não conseguiríamos dar conta, ao menos eu falo por mim, não conseguiria dar conta dessa situação. Pois bem, o que nós vamos fazer hoje é tratar de mais uma dessas linhas mestras que nos ajudarão a perceber justamente a singularidade de cada narrativa evangélica. Como vocês puderam perceber na descrição desse vídeo, nós vamos trabalhar o tema das tentações de Jesus. Este tema das tentações de Jesus aparece nos 3 evangelhos, como nós já sabemos, evangelhos sinóticos. Excetuando-se então o evangelho de João, nós vamos encontrar esse tema das tentações de Jesus nos 3 evangelhos. A opinião tradicional, que era aquela que entendia que as tentações aconteceram tal como estão descritas aqui no texto dos evangelhos, ela hoje encontra pouco apoio. Obviamente, pessoas que fazem uma leitura muito simplista dos evangelhos que poderiam admitir que as coisas aconteceram tal como estão aqui apresentadas. Por exemplo, somente um elemento que nos ajuda a perceber essa dificuldade. Numa das tentações, o diabo leva Jesus ao alto de uma montanha e de lá ele mostra todos os reinos da terra. Bom, nem que se a gente subisse no Everest, nós conseguiríamos ter uma panorâmica de todas as nações da terra. Então é lógico que nós temos alguns elementos ali que são simbólicos. Mas quando nós falamos de símbolo, nós não estamos aqui dizendo que as coisas são fictícias. Nós não estamos lidando aqui com conversa da carochinha. Não é isso, não é disso que se trata. O símbolo ou a linguagem simbólica é uma maneira mais profunda de nós dizermos certas coisas. Por exemplo, se nós estamos acostumados com esse tipo de linguagem simbólica na poesia. A poesia, em geral, ela é de poucas palavras, não precisa de muito. Mas vejam a riqueza que nós encontramos numa poesia, por exemplo. Basta, às vezes, um verso para dizer coisas que nós não conseguimos traduzir com palavras. Por quê? Porque a poesia também nós precisamos aprender a ler as entrelinhas, aprender a ler aquilo que não foi dito explicitamente. Então a linguagem simbólica, poética, é uma das formas mais evoluídas de dizer as coisas. E é justamente assim que os evangelistas tentam expressar esta realidade das tentações de Jesus. Como eu disse, não se trata de ficção, elas são uma realidade. Porém, como já tive a oportunidade de dizer noutras ocasiões, os evangelistas não têm a intenção de ser cronistas, eles não são jornalistas, eles têm esse interesse de interpretar o fato para nós. Eles dizem
aquilo que aquilo que está por detrás do acontecimento bruto, ou seja, eles querem que a gente perceba a intenção teológica das narrativas evangélicas, né? Então, nós só entenderemos o real conteúdo dessa mensagem dos evangelistas quando nós formos capazes de captar estas preocupações teológicas que cada evangelista possui. E é interessante isso porque nós, quando vamos ler o relato das tentações de Jesus, nós já percebemos o seguinte: os evangelistas descrevem a mesma coisa, o mesmo acontecimento. Porém, cada evangelista descreve a seu modo esse acontecimento, né? Por exemplo, Marcos usa apenas 2 versículos. Mateus e Lucas, numa média de 10, 11 versículos, para descrever esses episódios, esse episódio da vida de Jesus, e acrescentam algumas informações que Marcos não disse. Então, aqui não se trata de perceber quem está falando a verdade, não é isso. Porque, como eu disse, o que nós precisamos entender é a intenção de cada evangelista. O que pretendia o evangelista ao narrar as tentações de Jesus? Então, nós temos de ler cada texto separadamente, para a partir dali conseguirmos captar o que está por detrás desse relato, ou seja, aquilo que de fato o evangelista quer nos comunicar, né? Então nós vamos começar por aquele texto que é considerado pelos estudiosos o mais primitivo de todos, o mais anterior dos evangelhos, que é o Evangelho de Marcos. Como eu já disse para vocês em outras ocasiões, acredita-se que o Evangelho de Marcos tenha sido a base para os outros evangelistas. Nós veremos que Marcos, aqui nesse texto, que está no capítulo 1, versículos 12 e 13 do seu Evangelho, Marcos é muito elementar no modo de descrever as tentações de Jesus. Mas o fato de ele ser elementar, isso não quer dizer que ele seja pouco profundo. Não, de maneira alguma. Os elementos que ele nos oferece aqui já bastam para nós fazermos uma leitura bastante aprofundada desse mistério da vida de Jesus. Então, vamos começar, antes de tudo, situando este episódio das tentações de Jesus no deserto. Antes desse episódio das tentações, o que nós temos? Nós temos a narrativa do batismo de Jesus, um texto conhecidíssimo por todos nós. Aqui no Evangelho de Marcos se diz que Jesus foi para o Jordão, onde foi batizado por João Batista, e ao subir da água, Jesus vê o céu se rasgando e o Espírito Santo, como uma pomba, descendo até ele, né? E depois uma voz do céu que se dirige a Jesus, dizendo: tu és o meu filho. Então, antes de tudo, esta experiência de Jesus, é Jesus quem vê o céu se rasgando, é Jesus quem ouve esta voz do céu que se dirige a ele, apresentando-o como filho. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Isso daqui é fundamental para nós, esta identificação de Jesus como filho de Deus, porque disso daqui vai depender a compreensão daquilo que vai ser narrado logo a seguir. O texto de Marcos 12 começa dizendo que: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então esse mesmo Espírito que repousou sobre Jesus por ocasião do seu batismo, é ele que impele Jesus para o deserto. Este ato de impelir Jesus, de empurrar Jesus para o deserto, não é que o Espírito Santo esteja abandonando, como se vai lá e se vira. Não, não é isso. É lógico que o Espírito acompanha Jesus, ele conduz Jesus. A partir de agora, nós precisamos entender que toda a vida de Jesus será guiada, plasmada, motivada
pela ação do Espírito que ele acabou de receber por ocasião do seu batismo. Pois bem, então ele impele Jesus para o deserto. Aqui nós já temos um primeiro elemento simbólico extremamente importante para captarmos onde Marcos quer nos levar. Para onde Marcos quer nos levar? O deserto, na tradição bíblica do Antigo Testamento, evoca duas realidades fundamentais. Em primeiro lugar, o deserto, ele pode ser entendido como esta terra inóspita, este lugar desabitado, vazio, etc. Porém, existem alguns textos do Antigo Testamento que vão vincular o deserto como sendo a morada dos demônios, a morada dos espíritos que são hostis a Deus. Então, é interessante que na tradição bíblica, esse deserto, além de ser tudo isso, essa terra inóspita, é ali onde Israel vai tropeçar. Se por um lado é onde Israel pôde experimentar as maiores provas do amor de Deus, também é justamente ali no deserto que Israel se verá tentado e vai tropeçar e cair inúmeras vezes, né, diante desta provação. Então, o texto continua no versículo 13, dizendo: e ele esteve no deserto 40 dias. Uma outra indicação extremamente importante para nós. 40 dias sendo tentado por Satanás. Aqui uma indicação preciosa que diferencia Marcos, inclusive, dos outros evangelistas. Marcos dá a entender que a tentação de Jesus foi durante os 40 dias. Todos os 40 dias Jesus era tentado por Satanás. De modo que os outros evangelistas não. Os outros evangelistas vão dizer que Jesus ele foi tentado no final dos 40 dias. Pois bem, então um outro elemento simbólico muito importante nesse texto é justamente a referência a este número 40 que nós vamos encontrar na Sagrada Escritura. O número 40 designa, em geral, a duração de uma geração. Ou seja, a vida de uma pessoa dura aproximadamente, pensem que naquela época a média de vida das pessoas era muito menor do que a que nós temos hoje, a estimativa de vida. Então, 40 anos já é uma vida relativamente acabada para aquelas pessoas. Pense na situação que elas viviam, de higiene, de trabalho, etc, etc. A expectativa de vida vai aumentando à medida que a humanidade evolui. Pois bem, o texto fala então de 40 dias. Lembremos-nos que eu falava do deserto onde Israel foi tentado. E foi tentado durante 40 anos. Então, para onde Marcos está nos levando aqui? Ele está querendo dizer para nós que Jesus está meio que repetindo aquilo que Israel experimentou durante a sua trajetória no deserto. E mais do que isso, assim como o número 40 designa a vida de uma pessoa, ele está mostrando para nós que Jesus não é que tenha sido experimentada a tentação somente aqui e acabou. Não. Durante toda a sua existência, Jesus teve de resistir à tentação. Aparece aqui pela primeira vez um personagem que pode causar um pouco de espanto nas pessoas, que é esse personagem de Satanás. Antes de tudo, precisamos entender quem é Satanás no Antigo Testamento. Porque, em geral, nós pensamos que Satanás é esse bicho feioso, de rabo, chifre e que anda com um espeto na mão. No Evangelho de Marcos, nós precisamos entender que nem sempre essa palavra designa isso. Por exemplo, em Marcos 8,
Jesus vai dizer a Simão Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Então vejam, nem sempre esta palavra no Evangelho de Marcos designa este ente, este ser, que é o adversário de Deus. Bom, no Antigo Testamento, quem é Satã? Satã não necessariamente é alguém perverso, mau. Se nós vamos encontrar, por exemplo, vamos no livro de Jó. Ali, o início do livro de Jó apresenta uma espécie de reunião de Deus com todos os seus cortesãos, dentre os quais está esse personagem que é Satã. Ou seja, Satã é contado nesse livro de Jó como um dos filhos de Deus, como um dos servos de Deus. É lógico que ele tem uma missão um pouco antipática, né? A missão de colocar o ser humano à prova, né? Noutros textos é importante a gente perceber isso, que quem tenta o homem não é Satã. Por exemplo, no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, é Deus quem propõe a Davi, quem tenta Davi a fazer um recenseamento. Aqui no capítulo 24, versículo 1, o texto de Samuel diz o seguinte: a ira do Senhor se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai, disse ele, e faze o recenseamento de Israel e de Judá. Na época, então, em que esse texto foi escrito, fazer o recenseamento de modo particular para Israel demonstrava falta de confiança em Deus. Era um pecado muito grave esse. Interessante que o texto diz que foi o Senhor quem instigou Davi a fazer isso. Agora, por quê? Qual é a razão desse texto falar isso? Por uma razão muito simples. No Antigo Testamento, nos textos mais antigos, né, qualquer coisa que acontecesse e que aparentemente superasse as capacidades humanas, isso daí era atribuído a Deus, seja o bem, seja o mal. Por quê? Porque eles estão preocupados em defender esta unicidade de Deus, ou seja, existe um único Deus. Então aquilo que acontece de bom e de mal é colocado na conta deste único Deus. Na medida em que o povo de Israel vai amadurecendo, passando por certas experiências, vai adquirindo uma outra visão da vida, inclusive aprendendo com outros povos. Por exemplo, quando o povo de Israel passa a ter contato com os persas, e os persas vivem um dualismo muito grande. Então, a partir de textos mais tardios, nós vamos ver que a figura de Deus vai sendo inocentada aos poucos, digamos assim. Esse mesmo episódio que nós acabamos de ouvir aqui no capítulo 24 do segundo livro de Samuel, ele será recontado no primeiro livro de Crônicas, lá no capítulo 24. Agora, vejam que interessante aqui, o modo como o autor conta este episódio. O autor conta que Satã instigou Davi a fazer o recenseamento do povo. Satã instigou Davi a fazer o recenseamento. Capítulo 21, perdão. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento de Israel. Então vejam, aquilo que no livro de Samuel era atribuído a Deus, agora não mais. Já começamos então a ver que esta imagem de Deus está vinculada apenas a coisas boas, e agora, a partir desse momento, começa a surgir este personagem, que vai adquirindo esses contornos mais bem definidos. E a este personagem, então, é atribuído o quê? É atribuído a esta tentativa de afastar as pessoas do caminho de Deus. Então, quando nós lemos aqui esses dois personagens que logo de cara surgem nesta narrativa do Evangelho de Marcos, temos o espírito que impele Jesus para o deserto. Este espírito que vai motivar Jesus a fazer as coisas, né, a conduzir o seu ministério público. E por outro lado, nós temos Satã,
que vai tentar desviar Jesus dos seus propósitos. O texto ainda diz aqui que Jesus vivia entre as feras e os anjos o serviam. Alguns autores antigos, os primeiros séculos do cristianismo, vão entender esse texto quase que como um retorno ao paraíso. Assim como no paraíso, Adão vivia em sintonia com todas as criaturas, tanto que em Isaías, em Isaías 11, nós temos aquela profecia dos tempos messiânicos, o lobo pastará com o cordeiro, o urso com o filhote do boi, a criança não vai ter medo de colocar a mão na toca da serpente. Ou seja, nos tempos messiânicos, aquela harmonia vai voltar a reinar. Então alguns autores querem entender esse texto como sendo Jesus esse novo Adão, que é conduzido ao paraíso. Aquilo que Adão não foi capaz de viver, ou seja, a sua obediência, a sua fidelidade a Deus, Jesus consegue realizar na sua vida. Esta é uma forma de se ler esse texto. Outros autores já discordam disso, porque aqui no texto, sempre que se fala de feras no Antigo Testamento, é um conceito negativo. As feras, elas indicam o perseguidor, os inimigos, os adversários. Então, nesse sentido, alguns autores acham, então, que este relato tão curto, tão elementar de Marcos, seja uma espécie de retrato da vida de Jesus. Ou seja, Jesus é esse que tenta se manter fiel ao caminho de Deus. Aqui, a vida de Jesus é representada por esse deserto. E no deserto está Satanás, que é esta força que tenta desviar Jesus de seu caminho. E, por outro lado, nós temos aqui as feras, que são os seus adversários, e os anjos que o servem. Ou seja, Jesus vai encontrar ao longo de sua vida os seus adversários e esses anjos, que são os seus discípulos, que estão ao seu redor procurando auxiliá-lo no seu ministério. Então vejam, é quase como um retrato, isso daqui, da vida de Jesus. Vejam que são 2 versículos apenas, mas olhem quantas imagens Marcos nos oferece, sobretudo imagens tiradas do Antigo Testamento. Vejam que nós podemos comentar esse texto ainda, sobre esse texto, ainda inúmeras coisas, mas o tempo não nos permite, porque nós precisamos ainda olhar os outros relatos evangélicos. Então, Marcos, ele tem em mente o quê? Tem em mente o êxodo. Aquilo que Israel não consegue fazer durante a travessia no deserto, que foi perseverar na sua fé em Deus, na sua obediência a Deus, Jesus consegue superar. Agora, isso fica ainda mais claro quando nós vamos para o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, se vocês perceberem, antes de tudo, vejam o tamanho do relato. Aquilo que Marcos gasta 2 versículos, Mateus vai gastar 11. Nós vamos perceber que alguns elementos estão também aqui presentes, mas Mateus vai se preocupar em dar uma descrição mais detalhada, mais pormenorizada das tentações de Jesus. Por que isso? De novo, voltamos para a intenção teológica por detrás. Eu dizia que Marcos quer mostrar que Jesus representa Israel, na sua fidelidade, porém, a Deus. E isso fica ainda mais evidente aqui no Evangelho de Mateus. Como vocês podem perceber, Jesus vai vencendo as tentações, citando passagens do Antigo Testamento. Ele cita Deuteronômio 8:3, ele cita Deuteronômio 6:16 e Deuteronômio 6:13. São 3 textos do Deuteronômio que Jesus vai citar e com os quais ele vai vencer esta tentação. Então, nós estamos neste ambiente de travessia no deserto. Quando eu falo de Deuteronômio, eu penso em quê? Eu penso naquele momento que o povo de Israel ainda não chegou na terra prometida. Isso só acontecerá no livro de Josué, que vem a seguir. Então o povo está nas portas da terra prometida. Moisés reúne o povo e começa a recordar ao povo
uma série de normas, princípios, cláusulas que devem ser observadas para que o povo tome posse da terra prometida. Então, estamos no deserto com Israel. Isso fica ainda mais evidente em Mateus. Vejamos o texto de Mateus, então. O texto começa da seguinte forma: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Como eu dizia a vocês, Marcos deu a entender que Jesus foi tentado durante 40 dias. Mateus, por sua vez, diz que depois dos 40 dias de jejum no deserto, depois disso, Jesus teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como vocês podem perceber, Jesus está citando esse texto de Deuteronômio no capítulo 8, versículo 3. Capítulo 8, versículo 3. Eu gostaria de tomar esse texto com vocês de Deuteronômio para vocês perceberem justamente o contexto que Mateus está querendo se referir. Não se trata simplesmente de uma citação banal. Jesus está revivendo uma situação de Israel do Antigo Testamento. Porém, qual é a mensagem? Onde Israel falhou, Jesus sai vitorioso nessa prova. Então o texto de Deuteronômio 8 diz o seguinte: Observareis todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a vossos pais. Lembra-te, porém, de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te, tentar-te e conhecer o que tinhas no coração. Irias observar os mandamentos ou não? Ele te humilhou, fez com que sentisses fome e te alimentou com um maná que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca do Senhor. Versículo 5: Portanto, reconhece no teu coração que o Senhor teu Deus te educava como um homem educa seu filho, e observa os mandamentos que o Senhor teu Deus, do Senhor teu Deus, para que andes em seus caminhos e o temas. Então, antes de tudo, vejam que aqui existe uma citação explícita ao maná. E qual é a circunstância, então? O maná que é descrito ali no capítulo 16 do livro do Êxodo. Qual é a circunstância do maná? O povo acabou de sair da terra do Egito, atravessou o Mar Vermelho no capítulo 15, e já no capítulo 16 começa a murmurar contra Deus. Por quê? Porque tem fome. Então, para que o Senhor nos tirou lá do Egito? Para nos fazer morrer de fome nesta terra, onde não tem nada, só tem areia, não tem nada nisso daqui. E o povo começa a lamentar essa libertação que recebeu de Deus. Então vejam que Deus mata a fome de Israel no deserto, o maná e as codornizes, que ele envia. Mas vejam, onde Israel falhou, Jesus sai vitorioso. É esse, então, o contexto. Mateus quer nos mostrar, então, de modo bastante claro, nítido, que Jesus, ele representa Israel, mas o Israel vitorioso. Depois, a segunda tentação, capítulo 4 de Mateus ainda, versículo 5. Então, o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito:
Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo, agora ele cita Deuteronômio 6,16. Vamos lá no Deuteronômio agora para ver o contexto daqui dessa citação tirada por Mateus, né? O texto começa no versículo 14 e diz o seguinte: não seguireis outros deuses, qualquer um dos deuses dos povos que estão ao vosso redor, pois o Senhor teu Deus é um Deus ciumento que habita em teu meio. A cólera do Senhor teu Deus se inflamaria contra ti, e ele te exterminaria da face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massa. O que aconteceu em Massa? Em Massa, aqui está sendo evocado o texto de Êxodo, no capítulo 17. O povo está com sede e exige de Deus um milagre. O povo sedento só acreditará dessa presença de Deus, no carinho de Deus, se Deus realizar este sinal prodigioso de conceder água no meio do deserto. Vejam, qual é a tentação de Israel? A tentação de manipular Deus. A tentação de, em vez de servir a Deus, querer domesticar a Deus. E é interessante que Israel falha nessa sua prova, mas Jesus sai vitorioso. Ao citar aqui o texto do Deuteronômio, nós vemos que Jesus saiu vitorioso dessa tentação. E por fim, a terceira tentação, o Evangelho de Mateus 4:8, o texto diz: tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. De novo, Jesus cita agora esse texto de Deuteronômio 6:13. Esse texto de Deuteronômio 6:13 é quase que uma advertência que Moisés está fazendo ao povo de Israel quando ele entrasse na terra prometida. Ou seja, vocês vão entrar na terra prometida, mas prestem atenção, porque lá, as pessoas que moram lá têm os seus deuses. E Moisés está recordando a este povo: é ao Senhor teu Deus que temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Ou seja, vocês não têm que se deixar seduzir, fascinar por outros deuses. Aqui o convite é a fidelidade ao único Deus. Bom, nós bem sabemos que Israel nunca conseguiu essa fidelidade também. Se a gente vai lá no livro do Êxodo, depois de o povo receber as tábuas da lei, Moisés está no alto da montanha, né, lá, o povo está achando que Moisés está demorando demais. O que esse povo faz? Constrói ali um bezerro de ouro. Aos pés do Sinai, esse tipo de barbaridade acontece. Ou seja, Israel sempre vai fracassar, sempre vai tentar conciliar essas duas coisas. Ou seja, não é que Israel queira abandonar a Deus, não, mas eles querem encaixar Deus com esses outros falsos deuses, e Deus não admite isso. Ou seja, existe somente Ele, e Ele é um Deus ciumento. Ou seja, Ele quer todo o coração de Israel. Então, essas tentações aqui que nós acabamos de ouvir, segundo esta versão de Mateus, mostram justamente que Jesus compreendia as tentações que Israel sofreu no deserto, com uma diferença: Israel fracassou em todas as tentações,
mas Jesus sairá vitorioso de todas elas. É interessante nós percebermos isso, porque o evangelista Lucas, lá no capítulo 4 do seu evangelho, vai falar das tentações de modo muito semelhante a Mateus. Se nós formos lá, nós vamos perceber que, em linhas gerais, existe muita semelhança entre uma tentação e outra naquilo que Mateus apresenta. Agora, mais importante que as semelhanças são as diferenças, porque as diferenças é que nos permitem ver a ênfase teológica que o autor quer dar. Por isso que eu disse que cada texto deve ser lido a seu modo. Eu não posso interpretar Marcos com Mateus. Eu tenho que ler Marcos do jeito que Marcos quer que eu leia. Eu acabei de ler Mateus para vocês, vendo todas aquelas referências do Antigo Testamento. Agora, vejamos aqui o evangelista Lucas. O que Lucas diz para nós a respeito das tentações de Jesus? Bom, capítulo 4, versículo 1. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto, durante 40 dias, e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias, e passando esse tempo, teve fome. Também parece que após o período de 40 dias, é que Jesus começará a sentir essa tentação maior. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem. Qual é a diferença que nós temos aqui? Mateus usa o plural, ou seja, manda que estas pedras. E Lucas usa o singular, manda que esta pedra se transforme em pão. E de fato é interessante isso, porque para matar a fome de Jesus, não precisa de todas as pedras se transformarem em pão, basta uma. Lucas, de certa forma, ele deixa o relato mais, com mais confiança histórica, digamos assim, nesse sentido. Lucas, ele quer parecer um bom historiador também. Então, nesse sentido, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, vemos que algumas características deixam o relato mais verossímil nesse sentido. O fato é que Jesus sai vitorioso também aqui dessa tentação, segundo o Evangelho de Lucas. Versículo 5: o diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra. Outra diferença. É interessante que Mateus coloque essa tentação como sendo a última tentação de Jesus. Lucas inverte a ordem. Esta agora é a segunda do Evangelho. E diferentemente de Mateus, que fala de uma alta montanha, aqui não se fala de montanha. Fala-se que o diabo levou Jesus e num instante, como se fosse um relâmpago, num insight, numa intuição. Veja que aqui também nós temos uma descrição talvez mais próxima da realidade nesse sentido. Ele mostrou todos os reinos da terra. Agora, o curioso está justamente aqui. Marcos, aí no Evangelho do essa informação. É interessante que Lucas tenha um olhar muito crítico para essa questão do poder, que na verdade, na compreensão de Lucas, coincide com o poder político. Ou seja, esse poder que eu exerço sobre o outro na base do constrangimento, da força. Para Lucas, esse tipo de poder é diabólico, o poder político, digamos assim, no sentido mal do termo. Então, este poder é diabólico. E Jesus replicou-lhe: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Citando então o texto de Deuteronômio 13. Agora, a terceira tentação, que, como eu disse, no Evangelho de Mateus era a segunda, Lucas coloca aqui na terceira. E agora, não é uma mudança, digamos, ocasional, banal, isso daqui. Por que Lucas coloca essa última tentação, essa terceira tentação, justamente aqui? Qual é a tentação? Conduziu-o depois a Jerusalém.
colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo. E Jesus lhe respondeu: não tentarás ao Senhor teu Deus. Por que a tentação, esta última tentação? Mateus, ele inverte a ordem de Mateus, porque no entendimento de Lucas é importante que as coisas terminem em Jerusalém. Lucas é um evangelista que vai gastar quase que metade do seu evangelho contando a viagem de Jesus a caminho de Jerusalém. Ou seja, o evangelho ele tem um destino final, e esse destino é Jerusalém. E isso já aparece desde as primeiras páginas do evangelho. Quando nós vamos ler lá a infância de Jesus, que nós comentamos na semana passada, veja a quantidade de referências que Lucas faz a Jerusalém. Por exemplo, Zacarias está no templo em Jerusalém. Depois, os pais de Jesus que vão a Jerusalém para apresentar o menino, e ali eles se encontram com Simeão, que profetiza que Jesus será um sinal de contradição para muitos, não é? Depois, aos 12 anos, Jesus que se perde em Jerusalém. Vejam quantas referências nós temos no início do capítulo do Evangelho de Lucas a Jerusalém. Jerusalém é, de fato, esta meta para a qual tende o Evangelho, porque é lá que Jesus vai travar essa batalha final da sua vida. E é interessantíssimo o modo como Lucas termina esse texto das tentações. Ele diz aqui no versículo 13: tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Ou seja, não acabou, as tentações não acabaram aqui. Na compreensão de Lucas, quando será a investida final do diabo? Será justamente na cruz. Lucas, na sua visão, portanto, do Evangelho, ele vincula as tentações com o episódio da cruz de Jesus. E de fato, nós vamos encontrar inúmeras semelhanças entre uma coisa e outra. Por exemplo, aqui o diabo diz para Jesus: pula daqui para baixo, né? já que você pode tudo, se você é filho de Deus. E na cruz o que vai acontecer? Os sumos sacerdotes que vão estar observando Jesus lá de baixo vai dizer: se você é filho de Deus, desce daí. Vejam, é a mesma tentação, é a investida final do diabo, não é? Mas o interessante é que em todos esses momentos Jesus sai vitorioso das tentações. Como vocês puderam perceber, cada evangelista traz uma ênfase diferente. Não é tudo. Eles descrevem o mesmo episódio fundamental, não é? Esse episódio das tentações de Jesus. Mas vejam que cada um, ao trazer este elemento, aquele símbolo, ele está querendo nos comunicar uma mensagem específica no seu evangelho. Então, primeira coisa, para a gente fazer uma leitura frutuosa, não apenas deste texto, mas dos textos evangélicos como um todo, é superar esses meros critérios historicistas, como se isso fosse a parte mais importante do evangelho. Como nós vimos, não é. A história não é que, como eu já disse a vocês, não é que o evangelista esteja inventando coisas, ao contrário, não. As tentações, Jesus, ele de fato se viu tentado. Agora, não necessariamente Jesus tenha travado um diálogo, como eu estou falando com vocês aqui agora, com o inimigo, tá? Então, nós precisamos entender que o símbolo é que de fato traz toda essa riqueza que o texto contém. Por que estas tentações nos 3 evangelhos são colocadas após o batismo de Jesus? Como eu dizia a vocês, no batismo Jesus é apresentado como filho. Tu és meu filho, em ti me comprazo, né? Então, é importante que Jesus, como filho, saiba superar essas tentações. Antes de ele iniciar a sua caminhada, o seu ministério público, até o seu projeto de Messias,
ele precisa vencer certas concepções messiânicas completamente equivocadas que o afastariam do projeto de Deus. Então, enquanto filho, ele vence. E é interessante que no Antigo Testamento, em muitos textos, inclusive ouvimos um hoje, o texto de Deuteronômio, que diz que Deus educou Israel como um pai educa seu filho. Só que esse filho, no Antigo Testamento, ele é um filho que não obedece ao pai. É um filho que constantemente trai ao pai. E aqui não. Aqui nós vemos Jesus que vence a prova, todas as provas. De fato, esses textos que nós acabamos de ouvir refletem estas vivências pessoais de Jesus. Porém, o modo de o evangelista descrever isso é através dessas categorias do Êxodo. Como eu dizia, Jesus ele consegue sintetizar Israel como um todo. Ele representa, ele encabeça Israel, Então, como as provas que Jesus supera são todas aquelas provas que Israel não teve forças para superar. E nesse sentido, Jesus ele é de fato o autêntico Israel. Jesus é aquele que vive o autêntico Êxodo. É aquele que pode nos introduzir na verdadeira terra prometida. Então vejam que todos esses conceitos que nós encontramos no Antigo Testamento, aqueles são reformulados pelos evangelistas. Uma outra questão genérica que precisamos ainda levantar antes de concluir esse nosso discurso sobre as tentações de Jesus é justamente contra quem Jesus está lutando. Bom, é lógico que existe o inimigo de Deus, em Números, o catecismo da igreja mesmo fala deste ente, desse ser mal que quer nos afastar de Deus. Porém, como nós vimos, o texto evangélico, não necessariamente nós precisamos apelar para este ser para a compreensão dos textos evangélicos. É certo que Jesus está imune ao pecado. A carta aos Hebreus diz que Jesus ele é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Jesus não experimentou o pecado. E dizer que Jesus foi tentado pelo diabo não quer dizer aqui que Jesus estava em conflito interno para saber se ele fazia a vontade de Deus ou a sua própria vontade. Não existe isso em Jesus. Em Jesus o querer divino coincide com o querer humano. Esse tipo de divisão existe em nós. Então nós, ao mesmo tempo que queremos servir a Deus, nós queremos 200 milhões de coisas que nos afastam de Deus. As tentações de Jesus não foram esse tipo de tentação que nós experimentamos. Ou seja, a tentação de pecar. Não. Jesus não se viu em momento algum tentado para o pecado. As tentações aqui representam, na verdade, falsos caminhos que eventualmente poderiam ser trilhados e que afastariam do projeto de Deus. Por exemplo, o messianismo fácil, glorioso, o messianismo que trabalha com exibicionismo, que manipula Deus. Não é esse tipo de messianismo que Jesus vem encarnar. É outro tipo completamente, radicalmente diferente disso. Então, mais do que o Satanás nessa sua dimensão física, como eu dizia a vocês, esse bicho feioso, de rabo, chifre e tridente na mão, mais do que isso, o texto evangélico nos fala de uma força que pode nos afastar de Deus. Esta força que se opõe aos planos de Deus. Como eu dizia, Jesus não experimentou o pecado na sua vida, mas de certa forma ele experimenta as consequências do pecado. Por quê? Porque ele também é humano. Ele é 100% Deus, mas também é 100% homem. Ele sabe desse abismo que existe, que havia entre a humanidade e Deus, justamente por causa do pecado.
E essas consequências do pecado, muito embora Jesus não tenha cometido nenhum pecado, a Escritura diz que Deus o fez pecado por nós. Ou seja, ele assumiu na sua vida, na sua história, as consequências do pecado da humanidade. E é por isso que essas tentações foram reais. É lógico que elas podem refletir uma certa dimensão psicológica de Jesus. Mas não é que seja uma alucinação de Jesus isso daqui. Não. Essas tentações, elas foram reais. Até porque também nós bem sabemos que certos sofrimentos psíquicos, não é porque são psíquicos que são irreais. Nós experimentamos certos sofrimentos psíquicos que trazem inclusive consequências até físicas na nossa vida. Então, essa dimensão psicológica pode até existir, mas isso não se opõe à realidade, ao fato em si, né? Então, Jesus, ele pode até não ter experimentado essa tentação de modo externo, né? Como eu disse a vocês, dialogando ali com o demônio, como se a gente falasse com uma outra pessoa normal. Não. Mas o fato de Jesus ter experimentado essas tentações aqui dentro, nesse sentido, no sentido psicológico, isso não depõe contra a realidade dessas tentações. Para finalizar esse nosso discurso sobre as tentações de Jesus, assim como Jesus ele compendia a história do povo de Israel, Jesus também compendia a história de toda a humanidade. Ele, como novo Adão, ele consegue representar todos nós na sua tentação. E assim como Jesus saiu vitorioso, nós recebemos de Jesus esse exemplo para vencer as tentações. E é interessante que quando lemos esse texto das tentações de Jesus, é lógico que ninguém aqui se vê tentado a transformar pedra em pão, né? Exceto alguém que esteja aí sofrendo por algum tipo de alucinação. Agora, nós temos as nossas tentações. Por exemplo, nós também temos a tentação de querer receber de Deus somente determinados bens materiais, por exemplo. Gente que se lembra de Deus somente nessas horas. Nós também nos vemos tentados a manipular Deus, a fazer chantagem com Deus, como se Ele fosse obrigado a nos servir e não nós a Ele. Nós também somos tentados a fazer o nosso caminho como se fosse algo completamente independente do querer de Deus, proclamar a nossa independência, a nossa autonomia com relação a Deus. Então vejam que as tentações da nossa vida, elas são reais. Podem não ser as mesmas de Jesus, mas são reais. E uma vez que lutamos contra as tentações, meus amigos, e aqui eu concluo esse nosso discurso, enquanto nós lutamos, nós estamos vencendo. Não existe ser humano no mundo que não seja tentado por Deus. E o fato de a gente experimentar a tentação não quer dizer que nós já estejamos pecando. Ao contrário, enquanto nós estamos sendo tentados, é sinal de que nós estamos resistindo a ela. E são tentações, e as tentações vão nos acompanhar durante toda a nossa existência nesse mundo. Então, faço votos de que, olhando para esse exemplo de Jesus, nós possamos resistir bravamente às nossas tentações diárias. Eu espero que esse nosso exercício do dia de hoje tenha contribuído para vocês perceberem como é rica essa leitura que nós fazemos de cada evangelho. Como vocês puderam perceber, um mesmo fato narrado pelos 3 evangelistas, mas quanta riqueza cada texto contém. Então que nós possamos aproveitar este exemplo para crescer aí no conhecimento do Evangelho, da Palavra de Deus. Então que Deus abençoe a todos, que a gente aproveite esse tempo para poder ganhar mais familiaridade com esta Palavra de Deus e assim sermos fortalecidos de modo particular nesse tempo de epidemia. Que Deus abençoe a todos vocês e até a semana que vem com mais um tema do nosso curso bíblico.